Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine Lance MZ. Vamos levar até si mais uma edição deste programa que vai destacar aquilo que são as reações à suspensão do Moçambola 2021. Mas antes, porém, começamos com um resumo daquilo que foi a quarta jornada, onde o líder ABB recebeu ao Ferroviário de Maputo e este jogo terminou com um empate a uma bola. A entrada para o jogo de cartaz da quarta jornada entre a Associação Black Bulls e o Ferroviário de Maputo, os locomotivas rezavam para inverter a tendência dos resultados neste arranque da prova, enquanto que os touros sabiam que este seria o primeiro adversário de grande quilate, pelo que anteviam dificuldades ao longo da partida. Com o soar do apito do árbitro Celso Salvação, o técnico Hélder Duarte orientou os seus pupilos para partirem para o ataque, e foi assim que a primeira jogada de perigo pertenceu aos donos da casa, com Cadre a cobrar um livre para o coração da área, onde apareceu Hamed, primeiro a tentar de cabeça e depois a rematar por cima da baliza de Hernani. Depois, Ejaita recebeu um passe que lhe colocou na cara de Hernani, mas o guarda-redes Locomotiva levou a melhor ao desviar a bola para canto. Estava dado o aviso da perigosidade ofensiva dos touros. E aos 19 minutos concretizou-se a ameaça numa jogada rápida em que Ejaita tenta fazer um centro, mas Ruga aparece na trajetória da bola e na tentativa de fazer o corte acaba desviando-a para o fundo das redes, traindo ao guarda-redes Hernani, que se preparava para interceptá-la e a ver-se traído pelo colega. Mas a resposta dos locomotivas não tardou. Foi na sequência de um pontapé de canto cobrado por Quito que os rapazes de Daoud Razak chegaram ao empate, numa jogada a 3 tabelas, com o capitão jeitoso a aparecer a concluir o lance, empurrando a bola de cabeça para o fundo da baliza de Ivan. Estavam decorridos 24 minutos. Com a igualdade, a turma da Black Bulls continuou a desenhar jogadas ofensivas, mas que não eram devidamente finalizadas. Do outro lado, sucedia o mesmo com o Jeitoso a aparecer a rematar de cabeça, mas longe do objetivo desejado. Quase próximo do fim da primeira parte, os locomotivas quase gritavam golo, quando Foken cabeceia de forma perfeita, mas Martinho estava bem posicionado e evitou que a bola atravessasse a linha de golo. Pouco depois, Celso Salvação mandava as duas equipas para o descanso. Na segunda parte, o jogo baixou de qualidade e de intensidade, mas a Black Bulls continuou mais ofensiva, sem com isso significar conseguir levar muito perigo à baliza de Hernani. Por sua vez, o Ferroviário esteve próximo do golo, já em cima dos 90 minutos, quando após um pontapé de canto, Xiza tenta um remate acrobático de bicicleta, mas falhou na pedalada ao levar a bola ao lado da baliza de Ivan, terminando logo a seguir a partida com a divisão de pontos a justificar o desempenho das duas equipas. Foi um jogo bastante equilibrado, acho que entramos bem no jogo, nos primeiros 5 minutos tivemos ali 2 oportunidades que podíamos ter feito, depois marcamos numa felicidade, é verdade, e depois um bocadinho de falta de maturidade, baixámos linhas também por qualidade de Ferroviário, uma equipa que está a lutar pelo título, mas eles equilibraram ali o jogo, mas foi um jogo dividido, bastante tático, inclusive o treinador Ferroviário mudou o seu esquema tático para jogar contra nós, por isso, na primeira parte, isso que é sinal que nos respeita, uma vez que ele tinha jogado com o Songo e tinha jogado no sistema habitual dele, e pronto, foi um jogo equilibrado, mas acho que tivemos bem e estamos tristes por não ter ganho. E o ABB termina este Moçambola, aliás, com este Moçambola suspenso na primeira posição. O que é que isso diz a esta turma da ABB que é novata nesta competição? Diz que há muita paixão neste clube, há muita vontade de vencer, há muito trabalho também e acho que num excelente campo, 2 boas equipas jogaram houve um bom espetáculo de futebol. Pelo aquilo que produzimos na primeira parte, é um resultado penalizador para nós. Pela segunda parte já foi mais equilibrado em termos táticos, poucas oportunidades de gol, mas penso que pelo que fizemos pela primeira parte, acho que merecemos aqui os 3 pontos. Foi um jogo muito disputado em termos táticos, já sabíamos que a equipa Black Bulls está bem organizada,
E pronto, ia-se definir no detalhe. Foi o que aconteceu, se vocês verem os golos, foram golos de detalhe. Por isso, agora já não adianta falar, é só olhar para a frente, olhar para essa paragem com olhos de ver do que é que vem depois, porque o pior é isso, o que é que vem depois, já vamos para a terceira pré-época, parece que não. E isso vai quebrar o ritmo competitivo, é as idades dos atletas, que já têm 30 e tal, vão jogar com quantos anos? Mais um ano perdido. Mas pronto, agora vamos olhar para a frente, quanto ao jogo jogado, já passou, já ultrapassou, é um ponto aqui que viemos conquistar, mas na minha ótica de ver, perdemos 2 pontos. O campeão nacional, Costa do Sol, foi surpreendido em pleno seu campo e foi derrotado por uma bola sem concorrência na recepção ao Vilanculo Futebol Clube. Na segunda partida que o Costa do Sol fazia em casa, os canarinhos entraram moralizados perante uma turma da NH Futebol Clube de Vilanculo que foi ao ninho do canário com uma palavra na mente: ganhar, ganhar e ganhar, tal como diz o seu grito de guerra. Ciente das dificuldades dos jogos diante dos hidrocarbonetos, Horácio Gonçalves montou uma equipa com foco no ataque, sendo por isso que a primeira oportunidade do jogo pertenceu à turma da casa, com Stefan a servir Geraldo, que remata frouxo, e a figura de Jonas. A resposta da equipa de Vítor Mayamba foi através de uma bola parada, com Hilário a bater um livre bem colocado, mas o guardião Vítor a corresponder com uma palmada, desviando a bola para canto. Mas a baliza do NH era a mais assediada, desta feita com Stefano a obrigar a uma defesa apertada para Jonas, guarda-redes que esteve em evidência logo a seguir, a voar para defender um remate bem colocado de Nené. Aos 39 minutos, Nelson é carregado pelas costas por Walter e o árbitro não hesita em assinalar penalti. Horácio Gonçalves deu ordens para que fosse Jorge o encarregado pela cobrança, mas o jogador canarinho aplicou muita força e a bola saiu muito por cima da baliza de Jonas, perdendo-se uma oportunidade para que os da casa inaugurassem o ativo. E o intervalo chegou com o nulo a prevalecer. No reatar da contenda, os canarinhos continuaram com as setas apontadas para a baliza de Jonas, que parava todas as iniciativas de ataque contrárias. E aos 62 minutos provou-se a velha máxima do futebol, que diz que quem não marca arrisca-se a sofrer. Foi isso que aconteceu com Jafeta a combinar com Vítor, que passou pelos defesas canarinhos e bateu o seu xará Vítor, guardião que foi incapaz de impedir o pior para as suas redes. Na resposta, os donos da casa queixaram-se de um penalti não assinalado após jogada embrulhada entre o defesa Mexer e o avançado Abel, que foi derrubado, mas o árbitro Eduardo Chissano nada assinalou. Pouco depois terminava o jogo com a confirmação da segunda derrota do Costa do Sol, enquanto que a turma do NH Futebol Clube de Vilanculo vencia pela margem mínima, que colocava na terceira posição da tabela classificativa com... Por culpa própria, nós é que perdemos o jogo, nós é que não fomos capazes, e quando não somos capazes não conseguimos, isso é tão simples como isso. É somente culpa nossa, porque realmente hoje o jogo não correu como nós pretendíamos, e temos que assumir isso. Isto, o futebol é assim, umas vezes estamos bem, outras vezes menos bem. Hoje foi daqueles dias em que tudo aconteceu, enfim, acho que poderia ser um resultado completamente diferente, mas como falhámos, e as falhas também são erros, pronto, e os erros que tivemos pagámos caro por isso, só podemos nos culpar a nós próprios, nada mais. Nós estávamos cientes que íamos jogar com uma equipe com uma estatura física elevada, são jogadores possantes, nós tínhamos que procurar circular a bola, jogar a bola rente ao chão, e montamos um sistema que acabou baralhando o adversário, porque nós tínhamos sempre um jogador solto, estávamos a jogar num 4-4-2 em losango, e Costa do Sol tinha 3 médios interiores, e sobrava-nos sempre um que criava desequilíbrios. Isso foi maravilhoso para nós, porque surtiu efeito a estratégia que havíamos montado, e nosso adversário bateu muito a bola, quer dizer, nem valorizou o público que estava em casa, porque
não temos público na bancada, mas o público que está em casa gostava de ver um bom futebol. Mas nós tentamos, dentro das dificuldades que o piso não ajudou muito, mas tentamos fazer o nosso futebol e estamos felizes pelos 3 pontos. O jogo entre o Desportivo Maputo e a Liga também da capital do país terminou empatado a 0. Foi um jogo onde houve muito desperdício de oportunidades de gol. O estádio da Machava foi o palco emprestado ao Desportivo Maputo para receber a Liga, 2 formações que apresentam plantéis recheados de juventude, facto que coloca ambas equipas longe do objetivo de lutarem para o título. Talvez tenha sido por isso que a partida iniciou com uma toada de equilíbrio, mas logo cedo os alvinegros ganharam ascendente ofensivo, com Gregório a combinar bem com Stélio, que fez um bom centro, mas Henriques acabou chegando tarde, culminando com uma falta. A espaços, a Liga ia respondendo em contra-ataques. Estevão teve tudo para fazer o remate, mas atrapalhou-se na hora da decisão, facilitando o corte para a defensiva contrária. O Desportivo trocava bem a bola a meio campo, com Macaime a fazer um passe largo para Diniz, que na cara do guarda-redes permitiu uma defesa do guardião Daniel, que teve uma tarde de muito trabalho. Pouco depois foi a vez de Diniz fazer um precioso centro correspondido com o cabeceamento de Gregório. Os alvinegros reclamaram um pretenso penalti por a bola aparentemente ter sido desviada pela mão de Caldino, mas o árbitro Mário Tembe assim não entendeu e pouco depois deu por terminada a primeira parte, mandando as 2 equipas ao descanso. Na segunda parte, repetiu-se o Festival de Falhanço, desta vez com o atacante Palhaço como protagonista, pois não conseguiu corresponder a uma assistência de Gregório, acabando por rematar a atmosfera, ou seja, falhando incrivelmente a bola e uma oportunidade para inaugurar o ativo. Quando não era o Palhaço a brincar com a bola, era Diniz a fazer palhaçadas na hora de finalização, rematando muito aquém do desejado e ao lado da baliza de Daniel. Apesar da avalanche ofensiva alvinegra, a melhor oportunidade do jogo pertenceu à Liga Desportiva, com Cabine Cissé a bater em velocidade ao seu antigo colega Gerson, acabando por tirar um remate cheio de perigo, mas o guarda-redes Vitor correspondeu com toda a sua experiência, defendendo a bola com uma palmada. Ainda assim, os alvinegros continuaram na mão de cima, acossando o último reduto contrário, e a Liga pode agradecer o desacerto dos atacantes do Desportivo, com Diniz a ser um dos avançados que mais oportunidades teve, mas demonstrou uma gritante falta de pontaria com as redes e que acabou por penalizar a sua equipa, que restou assim o terceiro empate na competição. É verdade, os meus avançados foram tão franzinos, não conseguiram fazer gols, foram tão ingênuos e a gente chora por esse resultado porque nós podíamos ter saído a ganhar. Okay? A Liga bateu-se bem, mas nós é que teremos marcado mais gols. Aquilo que se praticou, de facto, não havia outro resultado a não ser este empate. Eu penso que tanto do Desportivo como a Liga criaram situações um pouco claras de golo, mas no campo geral eu penso que foi um jogo acima da média em termos técnicos. Eu penso que foi um bom jogo, mas penso que devemos ter feito muito mais. É certo que os miúdos estão com uma emoção, ganhamos o jogo anterior, queremos ganhar este jogo, se calhar aquele nosso futebol de pé para pé não conseguiu sair como deve ser, mas em certos espaços conseguimos fazer, tivemos 2 oportunidades flagrantes de fazer golo. O Desportivo também teve, não há dúvida nenhuma, mas eu penso que a mais flagrante foi a nossa, podemos ter feito o golo. Vamos olhar para a tabela classificativa e também para os resultados da 4ª jornada deste Moçambola. O Moçambola 2021 vai para confinamento por 30 dias por conta das medidas de prevenção da Covid-19. No pretérito de fim de semana rodou a 4ª jornada com os seguintes resultados: Desportivo Maputo 0, Liga Desportiva 0, Black Bulls 1, Ferroviário de Maputo 1, Ferroviário de Nacala 2, União Desportiva de Songo 3, Testa África do Chimoio 1, Machede de Mucuba 0, Costa do Sol 0, NH Futebol Clube de Vilanculo
1, Ferroviário de Lixinga 2, Ferroviário de Nampula 0, Ferroviário da Beira 3, Incomate Chinavane 0. A Black Bulls lidera isolada a tabela classificativa com 10 pontos, seguido de Ferroviário da Beira e NH Futebol Clube com 9, União Desportiva de Songo é quarto com 8, Ferroviário de Maputo, Incomate Chinavane, Ferroviário de Lixinga e Costa do Sol, todos com 6 pontos. Na nona posição está a Liga Desportiva e o Ferroviário de Nacala com 4. Na 11ª posição está o Desportivo Maputo, Ferroviário de Nampula e Teste África de Chimoio com 3 pontos. E na 14ª e última posição está o Machete de Mucuba com 1 ponto. Como sabe, o Moçambola vai parar por um mês, de acordo com aquilo que foi a decisão do Presidente da República, como uma das medidas para conter a propagação da pandemia da Covid-19. E os clubes não ficaram alheios a esta decisão, tanto mais que na última segunda-feira realizaram um encontro com a Secretaria de Estado do Desporto, no sentido de encontrarem soluções para que esta paralisação não seja longa. A Secretaria de Estado do Desporto acolheu mais uma reunião entre o Secretário de Estado, Carlos Gilberto Mendes, a Federação Moçambicana de Futebol, a Liga Moçambicana de Futebol e os representantes dos 14 clubes participantes no Moçambola. O objetivo era encontrar saídas para que a suspensão do Campeonato Nacional de Futebol por 30 dias não tenha um grande impacto no regresso ao trabalho que poderá acontecer dentro de 2 meses e meio, caso se mantenha a decisão de proibir a realização dos treinos. Com efeito, cientes da necessidade de que a medida imposta pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, visa salvar vidas humanas, os agentes do futebol nacional escapelizaram junto ao Secretário de Estado do Desporto soluções que visam salvar o Moçambola, tanto sob o ponto de vista competitivo, assim como financeiro. E uma das soluções apontadas pelos clubes passa pelo reforço da capacidade de realização de testes de despiste da Covid-19, bem como da observância na íntegra das medidas de prevenção da pandemia, segundo revelou Ananias Coana. Tem a ver com a capacidade de testagem. É verdade que alguns clubes já o faziam ou fizeram, mas nós, junto com a Federação Moçambicana de Futebol e a Secretaria de Estado do Desporto, então apresentamos uma proposta, o esforço conjugado para que haja esta testagem de forma contínua. Os agentes de futebol pretendem pôr em marcha o plano que indicava a realização de testes a partir da presente semana, sendo que existe a possibilidade de a FMF aumentar a dotação financeira para a realização de testes PCR e rápidos, com maior regularidade, por forma que possa ser revista a inibição de realização de treinos enquanto durar a suspensão do Moçambola. Sim, nós já apresentamos como necessidade nossa das atividades, para que pelo menos tenhamos os treinos, porque, como disse, esta paragem prejudica a capacidade física dos próprios atletas, olhando também a necessidade de que Moçambique vai ter jogo da Seleção Nacional em março, e nós sabemos que alguns clubes ao nível da Europa não permitem, portanto, que os seus jogadores se desloquem. Então, há que equacionar essas medidas todas em termos dos treinos para que tenhamos os nossos atletas com capacidade para realizar esses jogos internacionais. Enquanto não se tomam decisões sobre o relaxamento das medidas que levaram à suspensão do Moçambola, a Liga e os clubes fazem contas do impacto econômico que poderá ter a paragem do campeonato nacional. Neste momento não posso precisar, em termos de números, qual seria o prejuízo, mas nós entendemos que a retirada dos patrocinadores, portanto, a interrupção do campeonato, isso também retira a capacidade dos próprios patrocinadores, e também sabemos que os clubes fizeram um grande esforço para poderem garantir o arranque do campeonato nacional, e também a questão relacionada com os próprios salários dos atletas. Portanto, há esta continuidade, tem que se pagar os salários, e outros atletas vivem, portanto, nas residências dos próprios clubes. Há aqui despesas mensais que neste momento eu não posso precisar os números, daí que nós, de fato, precisamos de continuar com as nossas atividades. É verdade que não há um prejuízo maior
em relação à vida, mas reforçada essa capacidade de prevenção, nós achamos que podemos dar continuidade às nossas atividades. Recordar que a FMF já havia disponibilizado um fundo de 100 mil dólares americanos para serem aplicados na realização de testes de despiste da Covid-19, valor esse que poderá ser aumentado em função da reunião realizada esta segunda-feira. Vários treinadores e jogadores entrevistados pela nossa equipa de reportagem lamentam esta decisão de paragem do Moçambola, apesar de reconhecerem que a vida humana está em primeiro lugar. Eles pedem que se adotem medidas no sentido de que a paragem não seja longa. São suspensos os treinos e competições das equipas que disputam o campeonato moçambicano de futebol, denominado Moçambola. E como é que olha para esta paragem que o Moçambola vai ter, numa altura em que o campeonato ganhava outra dinâmica? Sim, nós, para ser sincero, é um assunto mundial e para a equipa em particular a ganhar um ritmo competitivo. Vamos voltar a estaca zero, mas não é culpa do grupo de trabalho. É uma declaração do chefe de Estado, então temos que cumprir e para ver se o futebol não seja um veículo de propagação do Covid. É triste. Primeiro é triste, mas temos que cumprir com o que o Presidente da República disse. Vamos continuar a trabalhar individualmente, cada um na sua casa, para manter a forma para quando tudo estiver livre. Continuamos com a mesma senda de performance. Como é que olha para o impacto desta paragem para o Moçambola? O impacto só temos que olhar para uma coisa. Vamos lá ver se somos claros. O que é que nós queremos? Queremos os nossos familiares bem? Quer os seus pais bem? Quer os seus filhos bem? Ou está preocupado se há um tribunal a funcionar? Ou se não há um hospital a funcionar? Não, é uma saúde pública. Não vamos olhar para mais nada. Vamos concentrar naquilo que o Sr. Presidente pediu, que é fundamental, cumprir religiosamente, porque é fundamental. Cada moçambicano é o melhor medicamento para isto. Muito complicado, mas são recomendações que temos que cumprir e é para todos, nós também não estamos fora disso, temos que cumprir e continuar a ser profissional, a trabalhar sobre as orientações do clube. Esta paragem, na sua opinião, pelo ferroviário, como é que pensa encará-la? No sentido de os atletas não perderem o ritmo competitivo, visto que também estão proibidos de treinar? Iríamos criar algum mecanismo, hoje em dia temos muitas plataformas online e várias maneiras, trabalhos individuais, mas não é a mesma coisa. Para já, o problema é que isto é um senão, né? É um mês, mas não sabemos depois como é que vai ser. Então fica aqui um apelo, penso que nós, todos os desportistas, devemos nos sentar na mesa e levar o nosso desporto muito a sério, porque senão depois iremos ser olhados lá fora, que não somos sérios, ou não somos profissionais, ou não encaramos isto com olhos de... Porque se pararmos para pensar, eu percebo que havia as deslocações, e com toda a razão, isso o nosso chefe assim decidiu porque percebeu que de facto podia pôr em perigo muitas ações. Isto é uma paragem que foi para quebrar aquilo que é o nosso ritmo, porque já agora a quarta jornada as equipas estavam a se encontrar e o campeonato também já estava a ganhar aquele ano. E portanto essa paragem há de vir exatamente para bloquear aquilo que são as nossas aspirações também e quebrar o ritmo do campeonato. E como é que olha para a paragem que vamos ter de um mês? Em relação a isso não queria estar a comentar, é uma questão que a Excelência Presidente da República decidiu e temos que respeitar e depois vamos ter que ajustar consoante a decisão dele, não sabemos se vai ser 30 dias, se vai ser 60, mas não sabemos como é que vai ser. Mas esta paralisação não vai quebrar o ritmo da ABB? Vai, é normal, o ritmo da ABB de todas as equipas, se nós não pudermos treinar, é lógico que é um período de férias que normalmente os jogadores têm para descansar. Depois não sei se vamos ter 15, 30 dias para voltar outra vez a preparar, mas não queria dizer muitos comentários em relação a isso. A Excelentíssima Presidente da República decidiu, temos que respeitar. Isso é muito difícil para nós como jogadores e atletas, tendo em conta que já estamos a ganhar aquilo que é nosso ritmo depois de uma época 2020 totalmente paralisada, eu acho que vai ser muito difícil para voltar a ganhar o estado normal.
E a suspensão do Moçambola vai ter impacto naquilo que era o plano do selecionador nacional de futebol, Luís Gonçalves, no sentido de preparar o combinado nacional para o confronto que vai ter em março com o Ruanda e depois com Cabo Verde, referentes ao apuramento ao CAN 2022. E Luís Gonçalves já desenhou um plano alternativo para preparar a seleção nacional de futebol. O selecionador nacional de futebol, Luís Gonçalves, vai apresentar um plano de preparação dos Mambas para o período de 30 dias em que os jogadores estarão em inatividade devido à suspensão do Moçambola. O plano prevê a realização de um estágio interno envolvendo 30 jogadores que foram observados nas primeiras 4 jornadas do Campeonato Nacional. Gonçalves considera que essa suspensão terá um impacto negativo nos jogadores que poderão estar na rota dos jogos de qualificação ao CAN 2022 diante de Ruanda e Cabo Verde, decisivo no objetivo de Moçambique, que passa por marcar presença na prova continental que terá lugar nos Camarões, pelo que o timoleiro dos Mambas já pensa como colmatar esta paragem provocada pelas medidas de prevenção da Covid-19. Realmente terá um impacto grande no estado de forma dos jogadores, principalmente porque, para além da suspensão dos jogos do campeonato, também, segundo percebi, os treinos também vão parar. Portanto, naturalmente vai ter um impacto negativo no estado de forma dos jogadores. Temos que aceitar que a saúde pública está em primeiro lugar. De qualquer das formas, nós temos que encontrar alternativas e por isso mesmo estou já a planear um estágio interno de cerca de 30 jogadores que atuam no Moçambola. Vamos ver se é viável fazer esse estágio, espero que sim. A suspensão do Moçambola aconteceu numa altura em que a equipa técnica nacional estava já numa fase adiantada de observação e avaliação dos jogadores que poderão fazer parte do espaço do combinado nacional, sendo que para o estágio interno, Gonçalves irá ter como base os jogadores que habitualmente trabalham nos Mambas e outros que poderão ter se evidenciado nas primeiras 4 jornadas do Campeonato Nacional. Não, a base de recrutamento é uma base que assenta em jogadores que já são conhecidos e do passado recente. Claro que cada jogo que eu vejo, tomo as minhas notas, vou analisar, depois naturalmente também troco opiniões com a minha equipa técnica e é possível que haja um ou outro jogador que talvez não tivesse, vamos dizer, no radar, que agora passa a estar, e é para isso que a observação de jogos também serve. Agora não é com 4 jornadas observadas que fazemos uma base para a Seleção Nacional. A base da Seleção Nacional já vem de trás. Para o duplo compromisso dos Mambas de março próximo, Luís Gonçalves não descarta a possibilidade de convocar jogadores da Seleção Sub-20, que vai participar no CAN 2021 na Mauritânia, sendo que tem estado em permanente contacto com Dário Monteiro, selecionador nacional da categoria. Já o afirmei anteriormente, nós estamos sempre atentos ao desempenho das nossas seleções mais jovens, no caso da Seleção Sub-20, que conquistou com todo o mérito, portanto, a presença na fase final do CAN. Claro que estamos atentos e o diálogo com o selecionador do Sub-20, o Dário, também existe, portanto, estamos atentos e é possível que haja um ou outro jogador que seja chamado. Agora, contudo, não significa que seja um dado adquirido, mas sim, estamos atentos e estamos a acompanhar. Mas que palavra para esse rapaz? Diga. Que palavra para esse rapaz? Desejo o melhor possível. Eles conquistaram um feito inédito em Moçambique, conquistaram uma competição internacional que foi a Taça COSAF, é importante enaltecer isso, e por via dessa conquista também conquistaram o direito a estar na fase final do CAN, portanto é desejar o melhor possível, fazerem aquilo que têm feito, que é jogar o melhor que sabem, seguindo as instruções do seu treinador e honrar a camisola nacional, e é isso que é importante. Refira-se que Luís Gonçalves tem agendado para os próximos dias um encontro com a direção da Federação Moçambicana de Futebol para a definição do novo programa de preparação dos Mambas em face da suspensão do Moçambola por um mês. A suspensão da atividade desportiva vai ter impacto também ao nível da Associação de Futebol da cidade de Maputo, que planeava para o mês de fevereiro a entrada em competição nos vários escalões de futebol que são movimentados aqui na capital do país. Uma capital do país que tem já 8 clubes dos 9 inscritos que aderiram ao processo
de licenciamento. Acompanhe a entrevista do presidente da associação que aborda este aspecto. Sr. Presidente, qual é a vossa reação aqui ao nível da cidade de Maputo face a esta medida de interrupção das competições por 30 dias por conta da pandemia da Covid-19, sabido que estavam preparados para iniciar a temporada já agora em fevereiro? Bom, primeiro temos que acatar, são decisões presidenciais do governo, então temos que acatar porque sem vida, sem saúde não temos vida. Então tínhamos tudo pronto, é verdade, combinado com os clubes para durante o mês de fevereiro organizarmos e iniciarmos com as nossas competições em todas as modalidades e nos escalões de séniores e júniores. Pronto, vamos ter que parar, vamos ter que esperar e continuarmos a prevenir para ver se, muito brevemente, Sua Excelência o Presidente da República também deu o aval para a retoma do futebol em particular. Que implicações isto poderá ter na organização da própria época, tendo em conta que o ano passado já não se competiu por conta da pandemia? Bom, em termos de época, penso que não é assim tão complicado, porque, pronto, vai-se ter que reduzir algumas competições ou o número de jogos que forem necessários para cautelar e conseguirmos chegar até o final da época, que é 30 de novembro, com todas as provas realizadas. Por resto, é assim mesmo, sem saúde não há vida e sem vida não se pode fazer mais nada. Em relação à questão do licenciamento, como é que a Associação de Futebol da cidade de Maputo está nesta altura, tendo em conta que a Federação, aliás, a Associação é a que mais clubes movimenta ao longo das épocas? Estamos satisfeitos com os nossos filiados, de 9 filiados. Dos 9 filiados, só o 1º de Maio desiste, não vai participar. Esta nova direção que tomou posse na semana passada já disse que não vai trabalhar com o escalão de séniores, então não vai ser necessário o licenciamento. Nos outros estão todos a bom ritmo, penso que o que estiver mais baixo, que é o Nacional ou o Racing, estão a nível de 60% do licenciamento. São questões mais técnicas, acima de tudo, que são em questões relativas aos campos de jogos, que estão agora também eles a organizar com os proprietários dos campos. Então, estamos satisfeitos e penso que até o final do prazo que foi estendido para 22 de fevereiro, é possível que eles também cheguem a 80%, que é uma percentagem razoável para se competir tranquilamente. E em termos de comparativos numéricos dos clubes que competiram no ano passado, este ano, qual é a variante que observamos? Mantém os mesmos, todos os que competiram ano passado mantêm. O 1º de Maio, o ano passado, não competiu, estava na expectativa deste ano competir, mas por várias razões não vai competir no escalão de séniores. Então vamos manter com os 9 e temos a promessa dos clubes do Moçambola, que são 5, que iam incluir as suas equipas B. Então estávamos na perspectiva de ter um campeonato de 12 a 14 clubes, o que seria bastante aliciante e bastante competitivo. A natação é uma das modalidades autorizadas para realizar provas no âmbito deste novo normal imposto pela pandemia da Covid-19. É assim que já está projetada para ter lugar entre os dias 17 e 28 de fevereiro próximo o Campeonato da Cidade de Verão. É uma prova que vai ter lugar na piscina olímpica do Zimpeto. Há dias ocorreu na piscina Raimundo Franice a Taça Naval, uma prova que decorreu sob medidas de prevenção da Covid-19 que tem afastado ou reduzido o número de praticantes nesta modalidade. No âmbito do último decreto que aprova as restrições a vigorar no desporto, por conta das medidas de prevenção da Covid-19, a natação é uma das modalidades individuais que não foi colocada em confinamento, podendo decorrer treinos e competições em observância do protocolo sanitário, sobretudo a higienização dos locais da prática da modalidade. A Taça Naval foi uma das provas recentemente realizadas e que obrigou a Associação de Natação da cidade de Maputo a adotar medidas que visam evitar a aglomeração de nadadores e treinadores nos espaços onde decorreu o evento. Neste novo normal nós nos organizamos os atletas em 2 grupos etários.
para não criar o aglomerado, dividimos em 2 grupos etários. Onde o primeiro grupo etário corresponde aos atletas desde os pré-iniciados até os infantis. E o segundo grupo etário é desde os juvenis até os sêniores. Onde no primeiro grupo etário do G1, neste caso, temos o maior grupo, que é dos pré-iniciados até os iniciados, que eles nadam durante um período, ou seja, 2 horas. Depois damos um intervalo de 1 hora, onde vai entrar o segundo subgrupo, que são os infantis, que é o segundo maior grupo dentro do G1. E depois temos os mais velhos, ou seja, do G2, são dos 14 anos em diante, que vêm mais tarde. Desta forma conseguem evitar que hajam aglomerados aqui na piscina? Sim, conseguimos, sim. De certa maneira conseguimos. Temos maior espaço na bancada, tanto para os treinadores, também dividimos os treinadores. Clubes que tenham 4 treinadores, só vêm 2 treinadores. Conseguimos ter mais espaço para os atletas e os treinadores. E conseguimos também criar uma grande flexibilidade no sentido de gerenciamento da própria prova. Para os treinadores, a abertura que foi dada pelo Presidente da República para a prática da natação irá permitir que se salve a modalidade. Está a ser positivo, porque estamos a salvar a modalidade. Salvar a modalidade porque, com as circunstâncias em que nos encontramos, quando o Presidente permite que haja competição, quer dizer que continuamos a treinar e podemos competir. Porém, apesar destas medidas que evitam aglomerados, o número de nadadores inscritos para participarem nas provas decresceu, segundo atestam os dados na posse da ANCM. Comparando com o antigo normal, digamos que houve uma grande queda. Só de reparar que ao ano passado, nesta mesma prova, tivemos uma participação de 286 atletas. Neste preciso torneio, que é a Taça Naval, temos a participação de 114 atletas. Então é uma queda mais do que a metade. Muito mais devido à evolução neste momento da pandemia, onde alguns atletas até estão a treinar, mas os pais estão meio receosos ao trazer as crianças às provas. Esta redução do número de nadadores é confirmada pelos principais clubes que movimentam a modalidade ao nível da capital do país. Naturalmente, o que acontece com o novo normal, como bem disse, algumas pessoas ainda continuam receosas de expor os seus educandos ao treino, pela situação que nos encontramos. E pronto, algumas continuam a treinar e é normal que algumas não se predisponham para o treino e para a competição. Estamos na mesma situação. E qual é a palavra que deixar, no sentido também de se precaver, praticando desporto? A nível do clube, estamos a tomar todas as medidas necessárias, preconizadas de higiene e segurança. Agora é importante perceber que esta doença é uma doença de imunidade. E o desporto é onde podemos, ou tem a sua contribuição a nível de imunidade para as crianças, quer imunidade a nível físico, como também a questão do bem-estar psicológico. E eu aconselho as pessoas a praticar desporto, quer seja natação ou outra modalidade que seja, mesmo para fortalecer o seu sistema imunológico. Nós estamos muito fortes em que se diz a número de atletas, quantidade de atletas. Tivemos alguns atletas com casos de Covid, tivemos alguns em que os pais preferiram, com o aumento de casos em Moçambique, preferiram deixar as crianças em casa, o que é normal. Temos que separar os atletas bem separados, nós os treinadores estamos sempre com máscara, não interessa o quão distante estamos do atleta, temos que manter sempre a máscara na entrada do edifício. Temos que limpar as mãos, temos que desinfetar as mãos, os pés, temos que tirar a temperatura. Então é isso que nós temos que continuar a fazer até que isto melhore. É usar a máscara, manter-nos desinfetados, manter a distância e isso vai passar eventualmente. No quadro das competições por si movimentadas, a Associação de Natação da cidade de Maputo vai realizar de 17 a 28 de fevereiro o Campeonato da Cidade de Verão, que terá lugar na Piscina Olímpica do Zimpeto. E assim fizemos mais uma edição do programa Magazine Lance MZ. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia. Não esqueça de cumprir à risca aquilo que são as medidas de prevenção do novo coronavírus. Tenha a continuação de um ótimo dia e até a próxima.